Qual a separação entre ciência e ficção nas propriedades físicas dos sófons, as partículas inteligentes que tudo veem, na trilogia Lembrança de um Passado da Terra, de Cixin Liu? Na parte 1 deste vídeo, vimos que a natureza profunda das coisas na física quântica é probabilística. Diferente da física clássica, os objetos quânticos não têm propriedades definidas antes de medirmos. A propriedade só é atrelada ao objeto quando medimos. Não podemos prever um resultado com exatidão. A única coisa que podemos dizer antes da medição é a probabilidade de obter tal e tal resultado. Isso é descrito como uma função de onda, porque estes objetos quânticos pairam sobre um estado indefinido que é a soma de todos os estados possíveis, com diferentes probabilidades para cada estado, mas sem assumir nenhum deles em particular. Somente quando está isolada de interferências externas, a partícula está em superposição. Quando interage com o ambiente, esta superposição de todos os estados possíveis é quebrada e se transforma instantaneamente em um estado específico bem definido. É o colapso da função de onda. Nesta mudança instantânea é onde reside o ponto central. Isso levou a um dos debates filosóficos mais intrigantes jamais travados. Einstein buscava contradições no formalismo da mecânica quântica, mas Born, um dos pais fundadores, rebatia as objeções levantadas uma a uma. Em um debate que, embora interessante para alguns físicos da época, passava despercebido pela maioria. Satisfeita com os resultados da mecânica quântica, ela funcionava. Por que perder tempo com um debate totalmente filosófico? Schrödinger estava do lado de Einstein. Criou o célebre experimento mental do gato, que não está vivo e morto ao mesmo tempo, até abrirmos a caixa, mas sim numa confluência de probabilidades de estar vivo e morto. Apenas para mostrar que isso seria absurdo a nível macroscópico, que a natureza não deveria ser assim, que há qualquer coisa desconhecida que leva a um estado objetivo, vivo ou morto, antes mesmo de abrirmos a caixa. É a escola de Copenhague, da qual Born e Heisenberg faziam parte, que aceita a interpretação do gato como nem vivo e nem morto até abrir a caixa, e não o próprio Schrödinger. Apesar da famosa frase de Einstein, Deus não joga dados com o universo, que num primeiro momento parece rejeitar essa natureza fundamentalmente probabilística das coisas, o determinismo não é o pressuposto inicial de Einstein. Ele não tinha, a princípio, algo contra as probabilidades da mecânica quântica. O determinismo surge no pensamento de Einstein não como um princípio do qual ele não consegue se desvencilhar por alguma inclinação sua ou desejo de que o universo seja determinista, como faz parecer a frase isolada Deus não joga dados. Einstein não considera o conceito de determinismo tão fundamental quanto frequentemente se acredita ser. Como ele me disse enfaticamente muitas vezes, ele discorda de que usa como critério para a admissibilidade de uma teoria a questão: ela é rigorosamente determinística? Einstein diz: parece difícil dar uma espiada nas cartas de Deus, mas que ele joga dados e usa métodos telepáticos, como a teoria quântica atual requer dele, é algo que eu não posso acreditar nem por um momento. Métodos telepáticos? O que isso quer dizer? Isso tem a ver com a pedra fundamental do pensamento de Einstein, da qual deriva o determinismo: a localidade da matéria. O que pensaríamos se ao lançássemos duas moedas separadamente, obtivéssemos sempre um resultado idêntico, cara ou coroa, ou sempre que uma desse cara, a outra desse coroa? A nossa intuição rejeita essa correlação absurda. Lançar uma moeda aqui não tem nada a ver com lançar uma moeda ali. Os dois eventos são separados. Os físicos chamam isso de localidade. O estado de um objeto depende somente do seu ambiente imediato, local, do seu entorno.
Os objetos são separados e um não pode influenciar o outro instantaneamente, porque as influências se propagam no máximo na velocidade da luz, segundo a relatividade. Se a mecânica quântica estiver completa, isso quer dizer que a partícula não tem posição. Está como uma onda espalhada por toda parte no espaço antes de ser detectada. Quando ela é detectada em um ponto específico, isso significa que a partícula se condensa, se materializa, pula instantaneamente nesse ponto, e que a sua presença desaparece de todos os outros lugares possíveis. O valor da função de onda salta repentinamente para zero em todos os lugares, exceto onde a partícula é encontrada. Para Einstein, há duas possibilidades. Ou a partícula já estava em algum lugar definido, mas não sabíamos, ou alguma ação à distância ocorre. Porque, para o ponto mais distante de onde a partícula se materializa desaparecer, ir a zero, alguma informação teria de ser trocada. Isso seria uma ação à distância, é o que Einstein chama de ação fantasmagórica à distância. Mas essa ação à distância não poderia acontecer instantaneamente, uma vez que, pela relatividade, nada real se propaga mais rápido que a velocidade da luz. Então, não há como haver essa telepatia que comunica instantaneamente o resultado para todos os pontos possíveis. Por isso, para Einstein, deveria existir alguma compreensão mais profunda da natureza. A mecânica quântica seria apenas provisória, estaria incompleta e de fato existiria uma posição definida antes mesmo de medirmos. Nós é que não saberíamos. Existiriam no processo variáveis ocultas que fazem parecer que os resultados são imprevisíveis. Percebam como o determinismo, ou seja, uma propriedade já existente e determinável, surge não como um pressuposto, mas ao assumir que a matéria é local, que os objetos são separados e que não podem influenciar uns aos outros mais rápido que a velocidade da luz. Imagine que há uma partícula em uma caixa B que não está em um ponto da caixa, mas distribuída com a sua função de onda por toda a caixa. Alguém separa a caixa em duas metades, B1 e B2, e as distancia tão longe quanto quiser. Onde está a partícula? Se a função de onda, ou seja, a mecânica quântica, reflete o nosso conhecimento completo do sistema, então a partícula continua distribuída nas duas caixas, B1 e B2, até que uma delas seja aberta e a posição da partícula seja determinada. As duas caixas estão entrelaçadas, porque partem de uma mesma caixa. Se abrirmos uma das caixas, digamos B1, e a partícula não estiver nela, saberemos de imediato que estará em B2. A função de onda de ambas as caixas colapsa instantaneamente, se condensa em um único ponto em B2. Se abrirmos B2, a partícula estará lá. Einstein observa que, como não pode haver um efeito físico mais rápido do que a luz entre B1 e B2, isso significa que a partícula já está localizada, ou em B1 ou em B2, antes de abrirmos a caixa. Então Einstein resume o dilema em duas possibilidades: existe ação à distância instantânea, ou a mecânica quântica está incompleta. Como a primeira opção é proibitiva para a relatividade, resta concluir que a mecânica quântica está incompleta. Schrödinger concorda com essa posição. Ele diz: medidas em sistemas separados não podem afetar um ao outro diretamente. Isso seria mágica. Einstein critica o seu oponente Bohr por dizer exatamente o contrário. Em uma carta para Schrödinger, Einstein referiu-se a Bohr como o filósofo talmúdico para quem a realidade é uma criatura assustadora da mente ingênua. Também se referiu a Bohr como um místico que proíbe, por não ser científico, uma investigação sobre algo que existe, independentemente de ser ou não observado. A filosofia tranquilizante de Heisenberg-Bohr, ou religião, é tão delicadamente concebida que, por enquanto, fornece um travesseiro macio para o verdadeiro crente, do qual ele não pode ser facilmente despertado. Em 1935, Einstein, juntamente com seus colaboradores, lançou o artigo que ficaria conhecido como Argumento EPR, pelas suas iniciais.
em que sistematizou esse dilema. O argumento, a grosso modo, passa a seguinte ideia: se sem perturbarmos um sistema, conseguirmos prever com certeza, ou seja, com probabilidade igual a 1, uma quantidade física, então existe um elemento de realidade que corresponde a essa quantidade física. Se há quantidade física de alguma coisa existe. Este é o realismo, que se opõe à interpretação de Copenhague. Uma teoria é completa se toda a quantidade física tiver uma correspondência na teoria. Num experimento mental em que duas partículas interagem e são correlacionadas e separadas, ao medirmos o estado de uma, por exemplo, o spin de um elétron, um exemplo proposto por David Bohr mais tarde, saberemos instantaneamente o estado do spin do outro elétron. Isso viola a relatividade. Logo, deve existir variáveis ocultas na fonte ou instantes depois de serem separadas que determinam antecipadamente o estado destas partículas. E, portanto, a mecânica quântica não pode ser uma teoria completa. O sistema físico não é inerentemente probabilístico, mas sim determinado por fatores subjacentes ainda não descobertos. Born responde a este argumento e levanta, dentre outros pontos, uma terceira possibilidade. A natureza não é local. Não há sentido em tratar as duas caixas de Einstein como duas coisas separadas, porque elas formam um sistema único, não local, que não pode ser separado na análise, mesmo que seja separado espacialmente. A separação espacial não é a mesma coisa que a separação física, pois os objetos quânticos correlacionados continuam sendo um conjunto. Por isso, o que acontece a um influencia o outro, pois ambos são um todo, uma mesma coisa. Os componentes que estão a ser medidos não podem ser descritos de maneira independente, e isso inclui os aparelhos de medição. Esta natureza indivisível permite que as partículas permaneçam ligadas qualquer que seja a distância. Esse é o entrelaçamento quântico. Duas partículas entrelaçadas não devem ser vistas como duas partículas individuais, como se fossem independentes, mas como um todo, um objeto quântico único, de modo que, mesmo afastadas espacialmente, a medida de um afeta instantaneamente o outro, porque não são locais separados, e sim unidos não localmente. Esta é a não localidade da matéria. O sófon enviado à Terra, em essência, é uma unidade com o sófon que está com os três solarianos. Assim como na Santíssima Trindade, as três pessoas distintas são uma unidade indivisível da substância divina, nessa interpretação da física quântica, objetos separados espacialmente, sem perturbações em seu sistema, seriam uma unidade. Einstein vai assumir que ou a natureza é não local ou a mecânica quântica está incompleta. Mas pelo resto de sua vida, ele vai assumir que a natureza não pode ser não local, pois se assim o fosse, não seria possível isolar certos sistemas e considerá-los separadamente, de modo que fosse possível fazer a física. A física seria impossível se a natureza fosse não local. Mas nesse debate entre Einstein e Born, representando a interpretação de Copenhague, como saber quem está certo? A natureza é local ou não local? Como sair da filosofia e entrar no campo experimental? E como isso afetaria a ideia da comunicação instantânea, característica atribuída na ficção de O Problema dos Três Corpos aos Sófons? É um assunto que fica para um próximo vídeo dessa série. Inscreva-se no canal Chan Timbirumbijumbis. Aqui vai um agradecimento especial aos apoiadores do canal, os fundadores. Se você quiser apoiar o canal e fazer parte da Ordem Timbirumbijumbis, clique no botão Seja Membros.